Olá, caros ouvintes. Privet Druzia! Sejam bem-vindos ao último episódio que estamos aqui a gravar sobre o Mundial da Rússia 2018. E vamos, obviamente, despedir-nos aqui da nossa madriosca que nos foi acompanhando também neste Mundial. Uma vez mais, spasiba a Alexander por este presente que veio diretamente da Rússia. E hoje, para estar aqui à conversa, temos nada mais nada menos que Pedro Rosmaninho, da TV. Pedro, muito obrigado por teres aqui aceito o convite do podcast. Obrigado pelo convite que me fizeste, é um prazer também estar aqui, estar a falar com quem te segue e contar também as histórias que marcaram este Mundial da Rússia. Não foi tão bom para a seleção portuguesa como queríamos, mas houve muita história, houve muita coisa certamente interessante. Exatamente. A TV não transmitiu nenhum jogo, mas foi acompanhando sempre as ruas. E aqui, caros ouvintes, queria deixar-vos um pedido muito especial. Estamos a encerrar este Mundial, portanto, lá para meio de agosto, essencialmente, haverá eventualmente um episódio sobre o verão, um especial verão, não prometo nada quanto a isso. Setembro, vamos voltar à política dura e preparem-se que vêm grandes nomes a caminho já para setembro, outubro, mas até lá gostava que neste verão conseguíssemos chegar ao número 500 de subscritores. Estamos com 480, portanto faltam apenas mais 20. Subscrevam vocês, deem like, porque o algoritmo do YouTube está completamente alterado. Não há nenhuma sequência e, portanto, vamos tentar inverter isto e fazer com que este podcast possa crescer mais, porque dentro em breve vai haver muitos benefícios ainda mais para vocês. Mas voltando aqui àquilo que importa, estiveste também no Euro 2006, em França. Como é que foram as ruas de Moscovo? Completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu acho que isso também os jogadores também sentiram isso e foi curioso. No Euro 2016, Portugal estava a jogar em casa. Não há que enganar. E nós próprios também estávamos a trabalhar em casa. Eu não te minto se disser que durante mais de um mês que estive em França falei uma ou duas vezes francês. Não falei mais de duas vezes francês. Sentia-me em casa e a seleção também sentiu isso. Aqui na Rússia foi completamente diferente. As viagens eram mais caras, não vias, mas ao mesmo tempo havia ali um fenómeno curioso. Por exemplo, o jogo em Sochi, em que Portugal é eliminado contra o Uruguai, as ruas de Sochi estavam invadidas de uruguaios. Portugueses, nós andávamos, era muito difícil a nossa missão para conseguir encontrar um português. Estamos a falar de um país, Uruguai, que tem 4, 5 milhões de habitantes, talvez, não mais do que isso. Portanto, eu acho que, de certa forma, e aqui dizendo as coisas objetivamente, tudo bem, não era muito fácil para o povo português viajar para a Rússia, mas aqui também não houve, de certa forma, um carinho dado à seleção portuguesa como a seleção como a seleção merecia, de certeza. Estamos a falar de uma seleção que é campeã da Europa, vai continuar a sê-lo. Estamos a falar de uma seleção que tem, além do melhor jogador do mundo, tem jovens jogadores que, quanto a mim, vão marcar os próximos anos no futebol europeu. Era uma seleção que devia ter sido um pouco mais acarinhada. Eu acho que isso também se sentiu. Depois tivemos ali um fenómeno também curioso, que muitos de nós esperávamos que a certa altura o apoio dos russos fosse sempre à seleção portuguesa, porque tinha lá o Cristiano Ronaldo, mas aconteceu ali um fenómeno curioso, que foi o apoio dos russos foi para o underdog, era um pouco a seleção que era a menos favorita, era a seleção que eles apoiavam. E vi isso muito também no jogo com o Uruguai. Os russos estavam maioritariamente a puxar pelo Uruguai. Não há que dizer outra coisa. Estavam a puxar pelo Uruguai, não estavam a puxar por Portugal. É óbvio que muitas vezes a nós dizíamos o politicamente correto. Portugal tem uma grande seleção, isso. Aquilo que para as câmaras, não é? Exatamente, mas estavam a puxar pela seleção, em teoria, mais fraca, que eles achavam, porque depois eles tinham muito aquela percepção que Portugal tem o melhor jogador do mundo, tem o Cristiano Ronaldo, ou seja, é um dos favoritos a ganhar este Mundial. Pena, não é? E digamos que o cartão de visita que demos logo no primeiro jogo fazia-nos a todos sonhar com uma meia-final, quem sabe uma final no Campeonato do Mundo. Ronaldo a um nível... Eu acreditei imenso. Eu também, eu cheguei a dizer isso até em conversas privadas, cheguei a dizer isso exatamente, contigo cheguei a dizer isso. Fomos falando durante o Mundial. Exatamente, e cheguei a dizer isso à minha noiva, preparo-te, se calhar, eu faço antes dia 15 de julho, que foi o dia da final, e cheguei a dizer isso, olha, acho que a prenda vai ser mesmo Portugal ser campeão do mundo ou possivelmente estar na final. Mas depois houve ali coisas que não correram tão bem. Digamos... O que é que achas que falhou? Eu olho para esta seleção e há uma coisa que eu acho, que há ali jogadores que estão a demorar um pouco a desabrochar, esperávamos que eles já tivessem
no ponto. E não é complicado, não é fácil também para muitos destes jovens, porque o Ronaldo é o maior jogador da história do futebol português. Nesta altura não há qualquer dúvida. Há uns anos falávamos da questão de comparação Ronaldo-Eusébio. Nesta altura, creio que já ninguém tem dúvidas. Ronaldo é o melhor jogador português de sempre. Mas a sombra de Ronaldo é também muito pesada. A sombra de Ronaldo é muito pesada. E possivelmente, se calhar, vês que às vezes um Bruno Fernandes tem a bola, procura o Ronaldo em vez de tentar fazer uma jogada diferente. O Guedes foi muito notório. O Gonçalo Guedes fez uma época fantástica no Valência e ali sentia-se muito preso. O próprio Bernardo Silva, que quanto a mim, a minha opinião pessoal, quando o Ronaldo arrumar as chuteiras ou começar de quinto plano, é o melhor jogador português. É o segundo melhor jogador português para mim. Também, é o mais criativo, é aquele que tem todas as condições para pegar na batuta e definir aquilo que é o jogo da seleção portuguesa. E o Bernardo Silva notou-se que esteve muitas vezes preso também. Repara, o jogo com o Uruguai, a segunda parte, Portugal melhora muito e o Bernardo Silva era o motor do jogo da seleção portuguesa. Até porque o Bernardo tem que vir para o meio. Às vezes custa olhar para o Bernardo quase como se ele fosse um daqueles extremos clássicos, quase como o Quaresma vai à linha, cruza. Não, o Bernardo não é esse tipo de jogador. É um jogador que teve a sua formação mais no meio, pode cair um bocadinho para o lado direito, mas ver o Bernardo jogar no meio é uma delícia. Agora, depois há aquela questão que é o quê? Com ponta de lança fixo, o André Silva fixo, mas quem tem o Ronaldo não pode ter o Ronaldo fixo ali. O Ronaldo vem em outras áreas, seja para outras zonas do terreno buscar jogo, o que quer que seja. Eu acho que foi muito aí que esteve o problema de Portugal. Houve outra questão ali também, não vou dizer que foi o maior erro. Esperava se calhar um Rafael Guerreiro um pouco diferente. Acho que se notou muito aquilo que foi uma época complicada do Rafael Guerreiro no Dortmund. O Dortmund também foi fraco. Possivelmente, isso mesmo, o rendimento foi fraco. A posição onde ele jogou no Dortmund muitas vezes era uma posição diferente da lateral esquerda, ele jogava um pouco mais à frente no terreno. E ali, não sei se a certa altura não se deveria ter apostado no Mário Rui, parece-me que foi um Rafael Guerreiro em sub-rendimento, face àquilo que aconteceu no Europeu. Ele foi um dos esteios da Seleção Nacional. Sim, mas lá está. Não esquecer que desde o Europeu até agora passaram-se 2 anos. Sim. E 2 anos numa seleção que não era das mais jovens, pesa. Pesa, e eu acho que nós... o Fernando Santos nunca gosta de dizer isto, nunca gosta de falar das caras novas. Mesmo estamos a gravar esta entrevista e horas antes estive na Federação e ouvi-o dizer precisamente isso. Os cromos são das cadernetas. Tudo bem, em relação às caras novas. Agora, a verdade é que é uma seleção portuguesa com muitas caras novas. Uma seleção portuguesa que tem muita qualidade. Mesmo assim, olhamos para quem ficou de fora: Nelson Semedo, João Cancelo, Rony Lopes, o próprio Éder, o Rubem Neves, que fez uma época fantástica numa equipa que vai estar na Premier League, já para não falar no Diogo Jota. E olhamos agora para os novos jovens que estão a aparecer. Portugal tem talento que nunca mais acaba. Sim. Eu lembro-me de há um ano, depois da vitória, quando se assinalou a vitória de Portugal no Europeu, termos uma das conversas que o selecionador às vezes faz com os jornalistas. E a pergunta que eu tive a ocasião de lhe perguntar era se ele estava preocupado em relação às defesas centrais. Porque a verdade é que, se começares a olhar, já são bem entradotes. É o Pepe, é o Bruno Alves. E a verdade é que tu repara, num ano apareceu um miúdo que pode ficar, o Rubem Dias, se tiver, e muitas vezes sabemos que isto depois também é sorte, é a cabeça dos jogadores, o caso do Renato Sanches é o mais paradigmático. Sim, claro. Se ele tiver juízo, se tiver sorte na carreira, se for bem aconselhado, eu acho que estamos a olhar para o Rubem Dias e estamos a olhar para o esteio da seleção portuguesa nos próximos anos. Há coisas que ainda têm de ser aprimoradas e este ano falámos muito isso durante a época e sabemos que foi uma época muito agressiva do ponto de vista da comunicação entre os três grandes. E sabemos que ainda há ali coisas a nível de agressividade, de impetuosidade, que o Rubem Dias tem que melhorar. Agora, como é que era o Pepe quando começou? Sim. Como é que era o Bruno Alves quando começou? E estamos a falar de dois que são nomes indiscutíveis da seleção portuguesa. Eu lembro de um jogo, não sei se é da Liga dos Campeões, acho que é Real Madrid-Chelsea, assim de género. Se estiverem enganado, corrijam-me, em que o Pepe pontapeia 2 ou 3 vezes o jogador que está no chão. E o Bruno Alves, eu lembro vários jogos do Bruno Alves em Portugal também. Eu lembro, porque estava lá a fazer esse jogo para a TVI, lembro uma vez, antes do Euro 2016, em Wembley, o Bruno Alves faz uma entrada incrível sobre o Harry Kane, que tenta-lhe dar um pontapé na cabeça, quase.
acredito que não fosse essa a intenção, mas um vermelho direto e aquilo, nós estamos nas bancadas porquê? Um jogo amigável, mas cá está, é impetuosidade, são jogadores que deixam tudo em campo. Estamos a falar do Pep. O Pep para mim foi o melhor jogador do Euro 2016, não há dúvida nenhuma, foi ali um grande esteio, é o indiscutível. Agora, temos que começar a pensar a vida depois de Pep, a vida depois de Bruno Alves, a vida depois de José Fonte, que é um jogador que já entrou muito tarde. Isto falando só no setor das defesas centrais. E na vida também depois do Ronaldo. O Ronaldo é da minha idade, nós fizemos um jogo a brincar com o staff da Federação durante este Mundial, eu ao fim de 5 minutos já estava cansado. Imagino ele que é uns meses mais velho do que eu, corre 90 sobre 90, sobre 90, sobre 90, mas é uma verdadeira máquina. Isso é alguém que tem um cuidado muito grande com a alimentação, com a preparação física, e vamos ver agora o que é que segue em Turim, não é? Isto é, lá ver, os 2 anos passam por nós, não é? E eu ainda me lembro quando eu tinha 10 anos, não é? E o Ronaldo tinha o número 17 na camisola, não é? Em pleno Euro 2004, não é? Portanto, foi euforia. Juro que nunca vi tanto, dos mundiais que eu mais gostei, ao par deste, nunca vi tanto uma competição como o Euro 2004, já era em casa, mas achei por parte dos portugueses uma outra perspectiva, um outro orgulho e vontade de mostrar a bandeira. Eu posso dizer que na minha rua, no Seixal, na melhor terra que existe em Portugal, que era, tirando a minha bandeira, e eu usava sempre duas, e usava também a bandeira francesa, porque, como já foi dito, os meus pais são os parisienses e tenho orgulho na França, e, portanto, obviamente que fiquei contente com a vitória da França, mas já lá vamos, porque está muita política pelo meio, não é? Com a questão da Croácia, tudo cá por aí, agora que se lembraram que afinal a Croácia fazia parte de uma Jugoslávia e que teve uma guerra, não é? Portanto, quer dizer, poucas bandeiras portuguesas estavam naquela rua. E é das ruas maiores do concelho. Estavam 3. Mas estás a falar agora neste mesmo. Em 2004, 2006, 2010 foi quando foi o declínio, as ruas estavam cheias de bandeiras. Às vezes... Já para não falar dos centros comerciais que se enfeitavam todos. Isto é um pouco triste dizer, mas às vezes parece que é preciso vir alguém estrangeiro de fora dizer-nos como é que devemos apoiar a nossa seleção. E a verdade é que a questão do apoio, Luís Filipe Scolari mudou como pouca gente mudou. Mas foi Fernando Santos que foi campeão europeu. Deu o título a Portugal que nunca ninguém tinha conseguido. E bem sabemos o que é que se gritava. A jogar bem ou a jogar mal, queríamos é trazer a taça para Portugal. E trouxeram. Há uma frase que me foi dita por um dos poucos adeptos portugueses que estava no FIS Stadium em Sochi, depois do jogo. Ele disse-me isto num direto para a TV 24. Só éramos 200 ou 300 pessoas a apoiar a seleção portuguesa. Se fosse o Benfica a jogar aqui, metia mais gente. E quem diz o Benfica diz o Sporting ou o Porto. Porque vamos ser objetivos. Há ainda muita cultura clubística em Portugal. Se caso perguntasse a 90% dos adeptos de futebol, todos preferiam que o seu clube ganhasse uma competição europeia a, por exemplo, ver Portugal campeão do mundo. Sim. Honestamente é isto que acontece, nós sabemos aquilo que conversamos com as pessoas. Falta muita unidade a Portugal. Falta muito, e repara, há uma diferença muito grande. O Peru, nós às vezes falamos de barriga cheia, porque nós somos um país... Nós somos um país de 10 milhões de habitantes, nós ganhámos um europeu diante de seleções como a França, que é um país de 60 milhões. Percebes? Nós somos uma seleção de um país que tem 10 milhões de habitantes. E eu acho que neste momento, as últimas décadas habituaram mal os portugueses. Os peruanos, por exemplo, estavam lá. Eu cheguei a ter um peruano com as lágrimas nos olhos, porque para ele era a maior emoção da vida, tinha 30 e poucos anos, ver pela primeira vez a seleção dele num campeonato do mundo, que nunca tinha visto. E eu acho que ali desprezou-se um pouco. Como já te disse, é óbvio que há o outro lado, o reverso da medalha. Sabemos que financeiramente as coisas não são maravilhosas no nosso país, as viagens eram caras, os voos eram caros, mas não são também quando o Benfica e o Porto e o Sporting vão jogar a Moscou, vão jogar a Astana ou a Cazaquistão, vão jogar outros sítios, também são. E nessa altura vemos aos 1.500, 2.000 adeptos lá no apoio às equipas. Ou seja, eu acho que isto aqui também tem que ser um pouco revisto, porque uma seleção como a portuguesa não pode ter só 200, 300, 400, 1.000 pessoas num total. Houve um colega meu que me falava desses números, eu confirmo que não os verifiquei, portanto, mas Portugal era dos países que teve menor representatividade na Rússia. Sim.
compara com brasileiros, mexicanos, argentinos. Isso basta apenas vermos as imagens dos estádios. Sim. E os cânticos, mesmo a questão dos cânticos, quem faz mais barulho, somos a ver por aí. Não, e depois comparas com o que aconteceu em França, era completamente diferente, não é? E cá está, aí em França foi essencialmente à base de imigrantes. Mas, vamos dizer, é óbvio que houve aquela questão da claque que a Federação ali motivou, com elementos de várias claques, dos Super Dragões, dos Veléu, e a verdade é que não quero entrar aqui num campo que é mais polémico, mas a verdade é que é assim, ajudou. Ajudou, não estamos aqui a fazer juízos de valor sobre quem lá estava dos Super Dragões, ou dos Veléu, ou dos Diabos Vermelhos, ou dos No Name, ou de outros clubes, mas a verdade é que ajudou muito, porque nos primeiros jogos, os próprios imigrantes que lá estavam, e nós começamos, a fase de grupos foi de empate a empate, e o apoio, estavam muitos imigrantes, muitas bandeiras portuguesas, mas muitas vezes, se calhar, meio amorfa, e a verdade é que quando entram esses artistas, entre aspas, em ação, as coisas mudaram por completo. O apoio foi muito mais enérgico. Deixa-me que eu te diga uma coisa, que é, eu vi muitos dos jogos no centro comercial, que é o Almada Fórum, havia ali uma fan zone. Quando chegava a hora do hino, enfim, levantava-me os meus amigos que iam comigo, umas senhoras lá para o meio, e quer dizer, éramos só nós que estávamos de pé a cantar, o resto era um silêncio. Depois só se batia palmas no final. É uma questão de consciência. É uma consciência eu nacional acho que, os portugueses têm. E particularmente essa questão do hino. O hino merece que o cantemos, o hino merece merece ser um momento solene, e a nossa seleção também merece outro tipo de apoio. E eu acho que as pessoas também se têm que consciencializar de uma coisa. A nossa seleção é a nossa bandeira no mundo. Ponto. Somos campeões da Europa. Após um torneio com uma final épica, uma história de cinema, um filme de cinema autêntico, somos campeões da Europa. Temos o melhor jogador do mundo. E nós muitas vezes temos dificuldade em dizer que somos bons, em reconhecer o mérito aos nossos. Durante muito tempo eu ouvia as críticas ao Ronaldo. É um vaidoso, é isto, é aquilo, o Messi é que é bom, o Messi é que é bom. O Ronaldo é um fenómeno. Ponto, acabou. É um fenómeno. O Ronaldo é daqueles jogadores que daqui a 20, 30, 40 anos vamos estar sentados com os nossos filhos e netos, Deus queira que sim, tenhamos saúde para isso e tudo corra bem, e vamos estar a falar dos tempos que vimos de Ronaldo e Messi. Tal como os nossos avós falam de Pelé, de Eusébio, não é? Tu cresceste, essa questão. Tal como eu, ouvir falar de Eusébio, ouvir falar do Maradona, ouvir falar do Pelé, nunca os vimos jogar. Eu tenho pena, nunca vi jogar ao vivo e a cores do Maradona. É o jogador favorito do meu pai. Agora, a verdade é que eu vou falar aos meus filhos e aos meus netos. Vi jogar o Cristiano Ronaldo, vi jogar o Léo Messi e é fenomenal. Expor o Neymar pelo meio. Acho que eu tenho... Já não quero ser muito... O Neymar é um craque, ponto, acabou. Sim. É um craque. Para mim o Neymar não é o melhor jogador brasileiro. Portanto, não é o melhor jogador brasileiro. Qual seria? Filipe Coutinho? Cá está. Isto depois aqui depende muito também daquilo que são as coisas que mais gostamos. Primeiro o Filipe Coutinho. O Filipe Coutinho é o melhor jogador brasileiro. Acho que o Neymar não é para mim o grande jogador do continua-se a falar muito do Neymar como o jovem. O Neymar tem 26 anos. Sim. Jovem é um Mbappé. Que esse, sim, acredito, esse se calhar se tivesse nascido 20 anos, não digo 15 anos antes, iria ser um duelo giro. Messi, Ronaldo e Mbappé, porque acho que o Mbappé, esse veio para ficar e vejo ali muitas características de um futuro bola de ouro mais do que uma vez, com poucas dúvidas. Sim. Aquele não engana, tem 19 anos, não engana, sim, desde que não se estrague. E parece-me não ser aquele jogador muito deslumbrado. E o Neymar eu acho que se estragou. Eu acho que o Neymar se deixou deslumbrar, porque nós fomos a ver o tempo que ele jogava do Santos. Noto uma grande diferença da paixão e da vontade, da própria vontade com que ele jogava no Santos, agora comparada com o que foi do Barcelona e do PSG. No Barcelona ele era apenas mais um. Na altura até se falava de que o Neymar estava lá para aquecer o banco. Mas no PSG eu acho que fez-lhe mal ele ser a estrela. No sentido do quê? Isto muitas vezes as pessoas passam ao lado daquilo que é o campeonato francês, mas é um campeonato que obviamente que eu sigo muito. E a questão é que não há, entre aqueles que são os adeptos do PSG, onde dos quais me incluo, um grande conforto com o Neymar, porque é um jogador que apoia o balneário em Balbúrdia,
que vai para as festas em vésperas de jogos, os treinos é como ele quer. Todos os anos sabes que o Neymar tem que fazer uma pausazita para ir ao aniversário da irmã no Rio de Janeiro ou qualquer coisa assim. Ou seja, e depois viaja com uma comitiva de 20 ou 30 amigos, não é? E claro, repara uma coisa, uma corte ali. Olha para o que é Messi, olha, até nesse sentido, olha para o que é Messi, olha para o empenho do Messi, olha para o Ronaldo, olha para o empenho do Ronaldo. Há uma coisa que é assim, ao longo da carreira do Ronaldo podem-no ter criticado muitas vezes que ele era arrogante, que era vaidoso, Nunca ninguém criticou o Ronaldo relativamente ao trabalho, relativamente ao empenho que ele tem em campo. Primeiro a entrar, antes, pelo contrário, toda a gente disse, é o primeiro a entrar, é o último a sair dos treinos. E não houve nenhum colega que fizesse uma queixa em relação ao profissionalismo do Ronaldo, como também não há Messi, em relação ao Messi. A questão do Neymar. O Neymar chega a Paris e o problema do Neymar é que ele está constantemente... Ele saiu do Brasil como uma grande promessa. E ele é um grande jogador. É um jogador fantástico. E mesmo no Barcelona ele fez coisas maravilhosas. Agora, há um gênio. Havia um pequeno gênio ao lado dele. E ele... Cá está. Ele, se não saísse do Barcelona, algum dia ganharia alguma bola de ouro, nunca sabemos. Saiu do Barcelona, algum dia vai ganhar uma bola de ouro, não sabemos. Este ano não é de certeza. Não. E vai-se passar mais um ano e Neymar tem 27 anos. Se não corre bem, passa a ter 28. Ou seja, andamos nisto. É isso. Quando é que explode o menino Neymar? Só sempre o wannabe, não é? Exatamente, eu acho. E volto a dizer, ele é um jogador fantástico. É um jogador que pode decidir um jogo de um Agora, momento eu acho para que outro. a teatralidade toda que ele faz estraga-nos. E disse isto a Brasil, a alguns adeptos brasileiros com quem me cruzei no Campeonato do Mundo, assim como já achei isso em relação à seleção portuguesa há alguns anos atrás, que é uma das coisas que tem melhor acaba por ser uma coisa que também é pior, que é o jogo do Brasil ter que passar constantemente pelo Neymar. Como o jogo de Portugal durante muito tempo tinha que passar constantemente pelo Cristiano Ronaldo. E isso dificultava muito as transições, dificultava muito o próprio jogo a fluir de outra forma. E olhas para o Brasil e o que eu te pergunto é, tiras o Neymar, que é um grande jogador, volto a dizer, e tens uma seleção candidata a ganhar o Mundial, ponto. Tens jogadores incríveis ali. Tens um Filipe Coutinho, um Douglas Costa, um Firmino, um Gabriel Jesus, o Marcelo, que é o motor da equipa. Um lateral esquerdo que é um camisola 10. Sim. Tinhas dois bons guarda-redes. O Tiago Silva esteve muito bem neste campeonato do mundo. O Miranda, eu acho que não tão bem, mas também não comprometeu. E depois... Pronto, lá à frente, eu acho que o Brasil também podia ter dado mais. Não foi um mau Mundial do Brasil. Vi bom futebol a espaços do Brasil e o Brasil caiu contra a seleção que para mim jogou melhor futebol. Sim. O que eu tenho vindo a dizer em muitos episódios é que ganharam as equipas mais criativas. Aquelas que fazem girar mais a bola e não aquelas equipas tão resultadistas, tão pragmáticas. Eu acho que, aí permite-me discordar um pouco, eu acho que ganha a França com um pragmatismo que não tinha há 2 anos. Bom, eu acho que mas a França, para mim, é o equilíbrio entre as duas partes. Sim, tem criatividade, e defende bem. E tem um pragmatismo. E permite-me só dizer-te isto, que é... Acho que a melhor coisa que aconteceu à França foi há 2 anos ter perdido em casa a final do Campeonato da Europa com Portugal. Amadureceu. Porque amadureceu e aquilo era uma França que, por exemplo, em termos defensivos e no meio campo era uma França muito disposta. Tanto que, pronto, Portugal aproveitou apenas aquele lance do Éder, mas se calhar se tivéssemos outro tipo de iniciativa atacante, não sabemos o que é que teria acontecido se o Ronaldo estivesse em campo. Agora, era uma seleção que, do ponto de vista defensivo, a seleção francesa me parecia mais exposta. Hoje em dia, não. O Pogba mudou muito enquanto jogador. Para mim, é peça-chave. Não é aquele Pogba que vimos mesmo no United, com aquele fardo muito pesado de ser o jogador mais caro do mundo, ter custado o primeiro a passar a barreira dos 100 milhões ou 105 milhões. Já era um Pogba diferente e depois há um N'Golo Kanté, que é um jogador incrível. É uma das histórias bonitas do futebol. Um homem que em 98, quando a França foi campeã do mundo, andava a apanhar lixo nas ruas para ajudar os pais e hoje em dia... É um jogador, cá está, é o anti-estrela, e é um anti-estrela, até a forma como ele se apresenta em campo, como ele se apresenta fora de campo, é um jogador super humilde e é um jogador fantástico. Sim. Foi no Leicester, é no Chelsea, na seleção francesa, e eu acho que ele ainda vai dar um salto maior. Sim. De todos os públicos que tu tiveste, e falaste certamente com todos e cruzaste com todos eles, qual foi aquele que tu gostaste mais e aquele que menos gostaste? Estamos a falar de adeptos. De adeptos, sim. Eu, pessoalmente, não gostei do público brasileiro. E corro o risco de ser aqui polémico, mas não gostei
da imensa falta de fair play por parte dos adeptos brasileiros, no sentido de muitos já andavam a fazer a sexta estrela, portanto, a festejar precocemente, mas depois sempre a vangloriar-se da derrota dos outros. E não esquecer aqui uma coisa que a mim, enquanto historiador, pesa muito, que é deturpar-se aquilo que é a música do Bella Ciao. Enfim, Casa de Papel ajudou a isso, mas... Vais ter que te habituar que essa deturpação veio para ficar. Eu sei, mas há aqui, para quem não saiba, o Bella Ciao corresponde à nossa Grândola Vila Morena. Sim. Portanto, tem esse peso simbólico e perdeu-se um bocadinho quando foi no final da Primeira Guerra Mundial, voltou mais quando começou a haver os partidos comunistas e, portanto, quando foi a questão das marchas do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, voltou a ser uma, e é a única música que é cantada por todos os partidos de esquerda, por todo o mundo. Portanto, é uma música que tem um grande significado e, para mim, esta banalização que se fez da Casa de Papel... em Itália, sim, mas há muito tempo que canta o Bella Ciao. Sim, já com muito, e depois com outras versões, mais à direita, mais à esquerda, mas enfim, obviamente que esta nota não podia deixar... Mas isso que tu dizias, eu deve ter sido dos adeptos que mais apanhei nos diretos que fiz, porque eu várias vezes aconteceu-me estar, nós em dias de jogo, e ao meu colega, o outro enviado especial da TVI, o Paulo Pereira, sim, foi na fase de grupos acompanhar a seleção, eu acompanhei depois já na fase eliminar em Sochi, e aconteceu-me ficar a fazer muitos diretos na Praça Vermelha em Moscovo, e falei com imensos brasileiros. É óbvio que, pronto, também o politicamente correto é desejar boa sorte a Portugal, somos todos irmãos, somos todos família, pronto. Mas efetivamente houve muita, usando o português correto, houve muita basófia dos brasileiros. Os brasileiros já usavam o Hexa vem para casa, o Hexa vem, isto está mais do que provado quando a basófia é muita. Depois aconteceu com a Inglaterra, o It's Coming Home, não está de volta a casa coisa nenhuma. Ou seja, às vezes é melhor ter calma, ser ponderado, deixar o torneio evoluir. Estavas-me a perguntar qual foi o público que mais me surpreendeu. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Portugal-Espanha. Esse foi um dos jogos, nesse não estava em Sochi, nesse estava em Moscovo na Praça Vermelha a fazer diretos. Aconteceu uma coisa que foi, no final do jogo estavam peruanos, mexicanos, argentinos, brasileiros, dinamarqueses, havia ali gente de todo o mundo. Sabes quais eram que eles estavam a torcer pela seleção portuguesa? Nos últimos 15 minutos até Portugal empatar o jogo. Os mexicanos, os peruanos? Os argentinos. Okay. Eu confesso que foi das coisas mais surpreendentes que me aconteceu neste... Sim, pela oposição Messi e Ronaldo, não é? Mas, exatamente, todos temos aquela ideia, Messi, Ronaldo, Messi... Eles diziam, não, pá, gostamos de Portugal, gostamos do Cristiano Ronaldo. Sim. E cá está, é isso que eu acho que tem toldado a mente de muitas pessoas nos últimos anos, que é, e isso tem ajudado também, muitas vezes diz que a culpa é da comunicação social. Não! Isto é marketing, ponto. Os próprios clubes aproveitam. Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Eles próprios aproveitam. Messi não teria sido o que foi se não houvesse Ronaldo. Ronaldo não teria sido o que foi e o que é se não existisse Messi. Mas isso em todos os esportes, quer dizer, fomos à Fórmula 1, Ayrton Senna e Alain Prost. De resto, eu era para ser chamado de Alain. Faço aqui uma confissão, porque na altura a Fórmula 1, dizendo aqui, batia muito, não é? Portanto, era algo muito... Portanto, o meu nome inicialmente era para ser Alain, mas... Em Portugal havia uma lei que não permitia nomes estrangeiros, meses depois já era possível fazê-lo. Ou então mesmo no ténis, quer dizer, Rafael Nadal, Djokovic, quer dizer, é preciso haver sempre quase um herói e um anti-herói, não é? Porque senão não há história. Mas e foi curioso, que os argentinos estavam a puxar por nós, vibraram connosco com o gol do Cristiano Ronaldo, e depois vimos a maior parte dos outros países, ali pela Espanha, nem percebi muito bem porquê, os mexicanos, os peruanos, não sei. Havia ali, se calhar, uma proximidade maior. E depois é como dizia, há muito ainda aquele complexo. Portugal tem o melhor do mundo, portanto vamos torcer pelos outros. Não há que ter pena, não é? Só que a Espanha é diferente. Estamos a falar da seleção que para mim era a favorita a ganhar o Mundial. Acredito que muito tenha mudado quando sai o Lopetegui. Eu achei isso uma parvoíce Florentino Pérez. Florentino Pérez, para mim, mostra uma vez mais que não consegue gerir bem as coisas. Eu falava-te de nós termos que melhorar aquilo que é a nossa concepção do apoio à seleção portuguesa e da forma como olhamos para a seleção nacional. Os espanhóis, então, a mesma coisa, porque aquilo que aconteceu foi o presidente do clube a dizer o meu clube é superior àquilo que é o interesse nacional ou àquilo que é o interesse da Real Federação Espanhola. E fez o que bem lhe apeteceu. Mas Florentino Pérez é isto. Florentino Pérez continua a achar que o Ronaldo não sai do Real Madrid porque
porque tem 33 anos, continua a sair do Real Madrid, porque aquilo é um choque de egos. E há uma coisa que é, o Ronaldo fez no Real Madrid mais do que o suficiente para ser tão acarinhado, ou mais até, do que Lionel Messi no Barcelona. Porque não nos esqueçamos de uma coisa, quando o Ronaldo chega ao Real Madrid, e nos anos que se seguiram, estamos a falar de um Barcelona que é possivelmente uma das melhores equipas da história. Não estamos a falar daquela década, é uma das melhores equipas da história, reconhecida por toda a gente. Uma equipa que ganhava tudo. O Real Madrid, com o Cristiano Ronaldo às costas, conseguiu se intrometer nessa luta, conseguiu vencer bolas de ouro, conseguiu vencer 3 Ligas dos Campeões consecutivas e cá está. E deixa-me dizer-te, revelar aqui isto. Eu cresci em Vila Viçosa, no Alentejo, e estava a 30 km da fronteira com a Espanha. E todos nós tínhamos um clube português e um clube espanhol. E o meu clube espanhol era o Real Madrid. Eu adorava o Real Madrid. O Real Madrid do Mijatovic, do Súquer, mais tarde do Raúl, do Morientes, quando apareceu o Iker Casillas, do Hierro, o Fernando Redondo, que foi dos melhores jogadores que eu vi em toda a minha vida, ainda antes daquela fase dos Galácticos. E o Real Madrid não era isto em que se tornou nos últimos anos. Tornou-se um clube ingrato. Basta ver o que aconteceu com o Raúl, o que aconteceu com Casillas. Casillas é uma lenda do clube e a forma como saiu. Sim. E agora o Ronaldo, eu também acredito que o Ronaldo não tivesse muita vontade de uma daquelas despedidas, não é em grande, uma despedida hipócrita, porque não sabemos nós o que é que terá acontecido nos bastidores. Sim. Eu acredito que ele agora vai para Turim e a resposta que ele vai dar vai ser dentro de campo. Ponto, acabou. Sim, eu acho que ele agora está desejoso de apanhar na Champions. Sim, vai... E talvez eliminar o Real Madrid com uma bicicleta também, ou uma chilena. Vamos ver. Eu acho que, acima de tudo, ele está, não digo preocupado, mas o grande objetivo dele é fazer dos Juventus campeão europeu. Eu acho que mais que as bolas de ouro, mais do que marcar 30, 40, 50 golos numa época, ele quer ajudar a... É só isso que falta aos Juventus. Claro, porque acho que o Ronaldo chegou a uma fase em que é assim, já não tem que mostrar nada. Está ali para desfrutar. Para ajudar, e com aquele ritmo competitivo, aquela obsessão competitiva, o aspecto mais importante, já várias pessoas o disseram, e eu afirmo, o aspecto mais importante em Cristiano Ronaldo é a mentalidade dele. Aquela mentalidade ganhadora. E há uns tempos ouvi um comentador qualquer espanhol, já não me lembro onde, no Chiringuito ou qualquer coisa, a dizer que há 2 jogadores no balneário do Real Madrid que são o esteio das conquistas que o Real Madrid teve nos últimos anos na Champions. Um era Cristiano Ronaldo, o outro é Sérgio Ramos. Gostemos ou não gostemos. O Sérgio Ramos eu acho que também tem muitas lacunas enquanto defesa, mas a verdade é que é assim. É um capitão. Por exemplo, o Real Madrid, o jogo que faz contra a Juventus no Santiago Bernabéu, o seu Sérgio Ramos, por pouco não foi eliminada. Foi preciso um penalti no último minuto e o Ronaldo resolver aquilo, mais uma vez. Agora, eu acho que foi uma saída pela porta pequena. Ronaldo eu diria que é uma saída à Real Madrid. Uma saída ao Real Madrid. Infelizmente, este Real Madrid dos últimos anos é uma saída a Florentino Pérez. Ele acha-se maior que os jogadores. Quando ele diz que nenhum jogador é maior que o Real Madrid, é verdade, mas também nenhum presidente é maior que o Real Madrid. Eu acho que ele aí tem... Sim. Acha muito que ele é o Real Madrid. Pinto da Costa há muito pontos. Sim. Porque o Pinto da Costa, apesar de ter aquele... Já não tem tanto, não é? Mas tinha aquela excentricidade de que arrumava os jornalistas, não é? Lembramos das piadas que ele fazia com os jornalistas. Mas sempre vi no Pinto da Costa um presidente que respeitava o clube e, sobretudo, os jogadores. E um presidente... Eu acho que ele percebia o que era ser presidente. Um presidente que... É isso mesmo que tu disseste. Respeitava os jogadores. Pinto da Costa respeita os jogadores. Pinto da Costa respeita a história do clube e respeita os interesses do clube. Portanto, isso aí não... Florentino, acho que é aqui um choque de egos. E custa-me olhar para alguém como o Ronaldo, que é o melhor marcador da história do Real Madrid. Alguém que tem 33 anos, tudo bem, mas... 451. Achar-se que é 451 gols, mais que um gol por jogo... Foi o jornal La Marca, se não me engano, que encheu... É uma capa fenomenal, mas custa-me olhar, que se olhe para ele, não, tem 33 anos, já não interessa. Ele é uma lenda viva daquele clube. Sim. Em 9 anos ele marcou mais gols que o Raúl, que tinha precisado de 14 ou 15 épocas para fazer, já não sei, 300 ou 400, 300 e tal. 380, 70, o Ronaldo sai dali com números absolutamente incríveis, meteu o Real Madrid novamente a lutar contra o Barcelona. E agora vamos ver o que é que acontece nos Juventus. Não tenho grandes dúvidas que vai correr bem. E não é pelo Scudetto, que eu acho que isso para os Juventus
É indiferente, já são tantos que não, sim, não fará diferença. Não saberá, que não fará grande diferença, agora é pela Liga dos Campeões. Sim. Mas cá estás, também não pode haver aquela pressão como aconteceu com o PSG? Com o PSG em relação ao Neymar. Deixa-me dizer-te isto, que eu durante... PSG que contratou o Buffon. Sim, o Buffon, vamos ver. Até há aqueles memes do Buffon a chorar quando soube da contratação do Cristiano Ronaldo, não é? Pronto, agora que ele foi para lá. Agora, deixa-me dizer-te, eu confidenciei isto a vários colegas meus durante o Mundial, eu gostava, isto é uma questão de gosto pessoal, eu gostava que o Real Madrid tivesse contratado o Neymar ao Paris Saint-Germain e que em sentido inverso tivesse sido o Cristiano Ronaldo para o Paris Saint-Germain. Eu também. Gostava muito que isso tivesse acontecido e tenho muita curiosidade do que é que teria sido o Paris Saint-Germain com um tridente atacante, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Edinson Cavani. Ali com Di Marias também nas imediações. Acho que tinha muita curiosidade, a Rati também, uma equipa, o Paris Saint-Germain, cá está, o Paris Saint-Germain tem uma grande equipa, grandes jogadores, falta às vezes, se calhar, a cabeça, a mentalidade competitiva, que é entrar em campo e saber, ok, nós vamos ganhar, ponto, acabou, não há outro resultado, é para ganhar, e vamos ganhar e vão acreditar, isto parecendo que não. Isto não ajuda só hoje, não ajudou só no passado, isto ajuda aqueles que estão a começar, no caso do Real Madrid, o Lucas Vázquez, o Asensio, ajuda esses miúdos a crescer com uma cultura de campeão. Mas cá está, isso. Os 33 anos falaram. Mas vamos voltar então à Rússia. O verão começou agora, não é? Basicamente agora é que voltámos a ter as temperaturas de verão. E está melhor tempo na Rússia do que está em Portugal. Era mesmo isso que eu te ia perguntar. Todo o preconceito que existe em relação à Rússia, no sentido de os russos, o clima russo, como é que foi para ti? Porque, por exemplo, eu posso confidenciar isto, que em 2012 fui a Londres, portanto, ano olímpico. Portanto, eu fui em pleno agosto, quando estavam a decorrer os Jogos. E eu estava à espera dos ingleses, por aquilo que muitos amigos meus me tinham dito, de ingleses fechados, cabisbaixos, cara trancada, tudo isso. Mas quando eu chego a Londres, em pleno Jogos Olímpicos, vejo um povo alegre, sempre a festejar, e friendly, amigo dos turistas. Coisa que eles não tinham notado isso quando foram, por exemplo, em fevereiro, janeiro. Como é que foi para ti encarar os russos e, sobretudo, a questão da língua? Se é fácil comunicação na Rússia ou se é difícil? Deixa-me dividir essa pergunta em respostas por tópicos. A relação do clima foi uma surpresa. Os primeiros dias estavam frio de rachar, dormia de camisola à noite, cheio de frio. A partir da primeira semana e meia, 7, 8 primeiros dias, um calor absurdo. Mas mesmo muito calor, fosse dia, fosse noite, muito calor. Em Sochi, então, com a questão da umidade, não 30 graus, uma umidade acima dos 80%, ou seja, aí acabou por ser uma surpresa. Depois acabava por criar aquela situação um bocado complicada para nós, como aconteceu, por exemplo, em Sochi, que é, estás a fazer um direto à porta do hotel da seleção e atrás de ti está o Mar Negro e tu estás de polo e a vontade que tens é ir dar um mergulhinho ao mar e voltar para fazer o próximo direto. Outra questão também ali que é curiosa. Sabes a que horas é que o dia nascia ali? Eu seguia o Instagram do Nuno Luz e ele punha-se a dizer, bem, isto são 2 da manhã e já está o sol. Não é brincadeira, 2 da manhã já estava sol. Por volta das 11 da noite começava a escurecer e às 2 da manhã já era sol. Eu fiz, quando a seleção chegou de Saransk, fiz um direto da chegada da seleção ao aeroporto de Zhukovsky. Eram 3 da manhã as pessoas em Lisboa, 3 da manhã lá russas, eram 1 da manhã hora de Lisboa, e as pessoas na regi da TV perguntavam, ouve lá, mas que imagens são essas? Já 3 da manhã já era dia, às vezes era complicado dormir, porque depois eles não têm muito o hábito que nós temos das persianas, era só os cortinados de correr e aquilo, então, às vezes para nós... Como é que eles fecham a claridade? Era com cortinados, percebes? Com cortinados mais escuros, mais grossos, mais escuros, e tapávamos, por exemplo, as janelas do quarto assim. Depois, estavas a falar do que é que eu achei da questão dos russos. Acho que aqueles russos da velha guarda não havia esforço nenhum, ponto, acabou. Estar a ser o Mundial, não estar a ser o Mundial, era desigual. E algumas vezes até nos abordavam na rua, quando estávamos a fazer diretos com uma câmara de televisão, sinceramente não sei o que é que eles diziam, porque falavam em russo, nós dizíamos que não compreendíamos, eles insistiam em russo, mais devagarinho, não dá e tal, pronto. Faz quase lembrar, por acaso, peço desculpa estar a interromper, mas isto foi uma coisa que aconteceu quando fui para Matosinhos,
gravar com o Carlos Daniel, parquei o carro e depois, por acaso estava dentro do carro, estava a arrumar as coisas no porta-luvas e estavam os ingleses, pelo menos estavam a falar em inglês, mas com o sotaque carregado, e a senhora dizia assim, você vai em frente e depois vira à direita da segunda. É aquele sketch dos gatos fedorento quase siga, mas era isso mesmo que nos acontecia. We don't understand. Não, era ali complicado. Agora, as novas gerações, nota-se também uma diferença aí. As novas gerações já tentavam falar inglês, quando não falavam, davam sempre com o Google Tradutor para tentar resolver essa situação. Era o nosso melhor amigo. Restaurantes, isso tudo era o nosso melhor amigo, mas a língua foi um entrave muito grande. Como disse logo no início da entrevista, em França não sentimos isso porque ainda por cima jogávamos em casa, literalmente. Que mais campeonatos é que fizeste? Eu tenho 33 anos, ainda são os meus dois, são as minhas duas... Ainda não és o Nuno Luz. Ainda não dá para fazer os mundiais todos e mais alguns, pronto. Fiz a primeira vez o Campeonato da Europa, para mais da logo sorte, foi logo... Não, aí comecei a fazer, mas só mesmo trabalhos de resumo. No exterior, o primeiro em que participei foi mesmo o de França, foi logo começar com o pé direito, começar logo a ganhar, e agora o Campeonato do Mundo, ou seja, tenho 33 anos, espero que ainda me dê para... Senão fazia-te o paralelo, por exemplo, da Croácia, da Ucrânia e da Polónia, por exemplo. Da Ucrânia e da Polónia não, mas colegas meus que lá tiveram disseram que na Rússia ia ser muito semelhante ao que encontraram na Polónia e na Ucrânia. Agora, eu estou a dizer isto em relação à Rússia, mas há aqui uma coisa completamente diferente. Moscou é diferente do resto. Moscou é uma cidade de milhões e milhões de pessoas. Moscou sozinha tem mais gente que Portugal inteiro. Cabe lá dentro. Portanto, Portugal cabe dentro de Moscou. A vida é muito maior, há mais gente a falar o inglês, já não é tão estranho ver um jornalista com uma câmara de televisão, mas também Moscou também foi maquilhada. E digo-te isto, não é a crítica, sabíamos que isso ia acontecer. Vladimir Putin sabia que os olhos do mundo iam estar em Moscovo e, portanto, não tinhas aquela liberdade toda que nós tivemos durante as semanas que lá tivemos em frente à Praça Vermelha. Não tens noutra altura do ano, não tens daqui a um ano se lá fores. Não tens de certeza absoluta. Agora, foi muito maquilhada também, não foi para inglês ver, para turista ver, para adepto do futebol ver. E acho que nesse sentido correu muito bem. Agora, há ali diferenças muitas vezes culturais que são complicadas, não é? Os russos foram um povo amistoso em relação a nós, nomeadamente em relação aos portugueses, foram muito simpáticos connosco, até porque somos um país mais pequeno, mesmo em termos do que são as questões políticas e tudo, não temos grande passado de estar envolvidos em grandes controvérsias. Antes, pelo contrário, o vinho Madeira, não é? Na corte russa. Sim, e, por exemplo, tivemos lá o Marcelo reunido com o Vladimir Putin, mesmo a nível de diplomacia, houve muito desse trabalho. Sim, quando foi o caso de Skripal, Portugal também foi soft, no sentido foi dos poucos que... Sim, mas foi dos poucos que não apareceu a apontar o dedo acusador a Vladimir Putin. Ou seja, até do ponto de vista diplomático, somos um país muito neutro. Portanto, não havia grandes complicações. Às vezes era mais complicado quando eles tinham um copo ou dois de vodka em cima. Os russos com os copos já são um bocadinho complicados. E depois eles têm um bocado aquela... é óbvio que eu digo isto na brincadeira, isto é um bocado caricaturar, mas é um bocado como o urso que quer dar um abraço, não é? Vamos dar um abraço, coisa, só que, enfim, eles quando bebem um copinho podem se tornar um bocadinho perigosos, não é? Mas pronto, de qualquer das formas correu tudo bem, não houve assim grande complicação nem situações que tínhamos temido. Eu cheguei, quando fui daqui não tinha o entusiasmo que tinha quando fui para o Euro 2016. Ia muito cético em relação àquilo que ia encontrar na Rússia. Não foi nada normal, assim. Não é uma cultura diferente da nossa. É uma cultura muito diferente da nossa. Na Rússia temos o preconceito. E repare... Esbateste algo, já continuas, mas esbateste algum preconceito? Aqueles preconceitos clássicos, profundos que eles têm com os homossexuais, honestamente não. Bati ali algumas vezes numa situação que custa muito para nós ocidentais lidar. E aí vou-te ser muito sincero, houve até uma situação um dia que íamos de comboio e era um homem que devia ter para aí uns 60 e tal anos, falar com uma miúda de 16 ou 17 anos e a forma como ele estava a falar ali
fez-nos ter que... O sangue latino às vezes é complicado e agarrar várias vezes à cadeira para não levantar e não agarrar no homem. Não é que tenha agredido a rapariga, mas aos berros, uma miúda com um piercing, por exemplo. A forma de eles lidarem com as mulheres é algo que nos faz confusão a nós que temos uma igualdade, uma forma de olhar para a mulher de igual para igual. Ali é complicado, ali é muito complicado. Situações em que se via de animosidade os homens aos gritos com as mulheres, ou encontrões, às vezes é muito complicado. E eles aí tentaram também, de certa forma, talvez disfarçar um pouco isso, mas é uma situação... Mas rotina, não é? É rotina porque bem sabemos que aquilo também faz muito parte da cultura deles, não é? Infelizmente. Eu continuo a dizer, há situações que não podemos falar de tradição, não podemos falar de cultura, não podemos falar o que quer que seja. Estamos a falar de igualdade, estamos a falar de direitos humanos, estamos a falar dos direitos das pessoas. E isso, uma mulher tem o mesmo direito que um homem, ponto final. Assim como um russo deve ter os mesmos direitos que um português, que um americano, que o que quer que seja, ponto. Somos iguais, ponto. Seja a cor, a nacionalidade, o género, o que quer que seja. Ali ainda não perceberam muito bem isso. E às vezes houve ali uma outra situação, essa do comboio foi mesmo daquelas em que eu, o meu repórter de imagem e o nosso editor de imagem, íamos os três e aquilo tivemos que, para não... Cá está, porque depois estás em terreno hostil. Exato. Ninguém diz nada, está ali a carruagem, não, e depois é o quê? Vão três portugueses ali a agarrar um homem para aí de 100 anos e dizer como é que falas com a miúda? Pronto, mas cá está. Ali depois a situação também se resolveu, a miúda foi-se embora, o homem desapareceu, depois ela voltou um bocadinho mais tarde e estava tudo bem e tal, não sei o quê, e pronto. Era uma daquelas situações, cá está, porque era uma rapariga um pouco diferente daquilo que se calhar é o convencional, piercings no nariz... Para nós é naturalíssimo. Para nós é mais não que seja banalidade, mas aceitamos. É mais vez uma rapariga com um piercing no nariz... O que é que tem? Eu, quando era mais miúdo, também tive um piercing na orelha, também tive. Cá está, são coisas perfeitamente normais. Aceitáveis, tatuagens. Cá está, é uma questão de tolerância. Percebes? É uma questão de tolerância. E esse aí foi um aspecto, o aspecto se calhar menos bom. Depois houve esse aspecto, pronto, muitas vezes reparávamos que havia abertura deles, havia mesmo de quem trabalhava nos serviços, muitas vezes. Eles têm... Eu não quero, se tivermos russos a ver, eu não quero que eles... Pronto, mas não quero que se houver algum russo a ver-nos isto, que entendam mal as minhas palavras. Porque se calhar nós, em certas zonas do país, também somos iguais. O russo, muitas vezes, é brutalhado. Não quer dizer que seja má pessoa. Sim. É brutalhado. Porque é a forma, se calhar, de eles crescerem. Não podes demonstrar a parte fraca, tens que demonstrar ser forte. E eles, muitas vezes, a sensação com que ficámos é que eles eram um bocado abrutalhados naquele primeiro contacto. Mas, no fundo, quando estás a falar com eles, ao fim de algum tempo, são pessoas que conseguem ser gentis, conseguem ser simpáticas, conseguem ajudar naquilo que precisas. E isso foi também aquilo não jogar o livro pela capa e às vezes tentar conhecê-los um bocadinho melhor. E nos serviços, nos hotéis, nos restaurantes, temos também muita simpatia. E depois, também, já que estamos na reta final, queria também dizer uma coisa que senti, e era o que eu dizia, é a minha segunda grande competição em 3 anos. Cá está, fiz o Euro 2016, agora o Mundial 2018. Já fiz também várias saídas da seleção portuguesa, de clube, já tive, é coisa que tenho tido essa felicidade também de ter estado várias vezes no estrangeiro em trabalho. E houve ali uma coisa também muito importante naquilo que foi um Mundial com características muito particulares, que era, além de estar longe de casa naturalmente, mas as viagens que eram muito longas, havia a barreira da língua, havia o não ter aquilo que para nós é muito fácil quando estás numa cidade qualquer, que é, vais a um restaurante, consegues fazer uma reportagem, em França acontecia isso, vais ao Barbara, consegues fazer uma reportagem, vais ao meio da praça, consegues entrevistar pessoas e fazer ali uma reportagem, e ali era muito complicado. Mas tivemos uma coisa que foi, e isso a mim, agora é um pouco puxar à classe, encheu muito de orgulho porque tivemos uma solidariedade muito grande em tudo o que foram os jornalistas que estavam a fazer a cobertura do Mundial. Pelo menos aqueles que estavam mais... também. Sim, mas sabemos que mas repara uma coisa, coisa, as profissões que metem televisão, seja jornalista, seja apresentadores, seja de entretenimento, o que quer que seja, atores, sabemos que muitas vezes os egos são difíceis de lidar. E ali não houve a questão dos egos, ali houve muita solidariedade entre todos, ali não havia aquela, tu tens isto, eu não tenho, tens uma peça melhor que a minha, não tenho, o que quer que seja, não. Ali éramos portugueses que estávamos a trabalhar no estrangeiro e ajudávamos todos
uns aos outros. Isso aconteceu várias vezes. E é aí que eu dizia, não éramos colegas, éramos camaradas, estávamos ali a ajudar uns aos outros, fosse qual fosse a estação. Aliás, tivemos um exemplo que foi um exemplo curioso, que foi o dia em que, já mais perto do fim, em que a Federação nos convidou para fazer aquele jogo entre os jornalistas portugueses e o staff da Federação. Por exemplo, foi o meu colega, o repórter de imagem Pedro Batista, que levou a câmara para o relvado e, por exemplo, ele gravou ali 5 ou 10 minutos, entrava para jogar, havia outro repórter de imagem de outra estação qualquer que estava ali, ele agarrava na câmara, filmava e tal, e pronto, fez ali uma joint venture, depois as imagens foram para todos aqueles que as quiseram, temos aquilo no ar, foi um momento curioso e é daqueles momentos, para mim é um dos momentos do Mundial, né, que Guardas. nós estávamos, imagina, estares a jogar à bola, nós o jeito não era muito, infelizmente, mas não era muito. Tá? Eu lembro de dar um toque na bola e para lá está o Ronaldo, o Quaresma, o Pepe, o Fonte, o Bruno Fernandes, tudo a ver, eles a rirem-se das figuras que nós fazíamos, mas cá está, é um dia eu tenha filhos e netos e poder dizer, Ronaldo, é? Eu joguei com o Ronaldo. Eu joguei e ele estava ali na plateia a ver um jogo meu, portanto, agora, mas isso também é curioso, nós dizíamos depois em brincadeira, que se o tivessem deixado eu tinha ido lá para dentro jogar connosco. Porque o Ronaldo tem isso, o Ronaldo é um fenómeno, mas quem fala do Ronaldo fala também dos outros que ali estavam, que era do Quaresma, o Pepe, o Fonte, o Bruno Fernandes, o Ricardo Pereira, mas curiosamente o Ronaldo, estamos a ver alguém que tem 33 anos, tem 5 bolas de ouro, é um dos melhores jogadores de todos os tempos, e é curioso que a forma como ele estava ali a olhar para um jogo de futebol é quase como a de um miúdo que tem 12, 13 anos e a vida dele é jogar a bola, agarrar a bola e diverte-se a fazer aquilo. Ou seja, é efetivamente... É a real paixão, é a real paixão da vida dele. Isso é. A nível de trabalhar, já que estamos a falar aqui dos jornalistas, como é que tu vias os trabalhos dos outros jornalistas? E já que estavas a falar nesse sentido de interajuda, se, enfim, havia mais proximidade, sei lá, eventualmente com os espanhóis ou algo assim do género, se, por exemplo, com os franceses havia algumas piadas, algumas picardias que haveria. Eu confesso-te uma coisa, nós estivemos permanentemente no base camp da seleção portuguesa, ou seja, ali recebemos muitos estrangeiros e cá está. A nossa maior proximidade é com os espanhóis, até por uma coisa, porque... Era o mesmo grupo? Não, e há uma coisa que é, muitos dos espanhóis que lá estavam a fazer a cobertura da seleção portuguesa, nós já os conhecíamos de outras competições e de outras saídas da seleção portuguesa, porque eles acompanham muito também a seleção portuguesa à conta do que era o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Aconteceu ter ali italianos, lembro-me de dar uma entrevista a um italiano, da Sky Itália, creio eu, estamos a falar do Ronaldo e tal, estar a dizer que pronto, Portugal é Ronaldo mais 10 e isso tudo, mas havia ali às vezes, eu lembro de eu fazer uma pergunta até numa conferência de imprensa a um jogador, já não me lembro qual foi, se os jogadores não se sentiam mal só se falar Ronaldo, ser Ronaldo mais 10 e isso tudo, ou seja, não vou dizer que havia ali um olhar hostil, mas havia aquele olhar quase de incompreensão. Agora, certamente que esse colega terá mais hipóteses de falar com o Ronaldo nos próximos tempos, já que ele vai jogar para lá. E depois havia muito aquele fenómeno curioso que era, apareciam volta e meia uns mexicanos, uns colombianos, uns argentinos, uns hondureiros, uns peruanos, e ia aparecendo gente de todo o mundo. E isso deve-se essencialmente, óbvio, estamos a falar da seleção campeã europeia, mas também não vamos negar, deve-se estar lá Cristiano Ronaldo, ponto final. Mais algumas histórias que nos queiras contar? Honestamente agora já... Experimentaste algumas tradições ou alguma coisa que achasses curioso? Na comida, por exemplo, tentámos sempre aventurar ali em algumas coisas. Correu bem. É óbvio que depois tínhamos de ter sempre um restaurantezinho com comida, ali com uma esparguetezinha, com umas coisas assim. Mais ocidental, por assim mais ocidental. Agora ainda tentámos as sopas. Eu também, um dos meus pratos favoritos é um prato que é muito típico daquela zona, que é o goulash. Mais Hungria, República Checa, isso tudo, mas na Rússia também tive a oportunidade de voltar a comer o goulash. É uma espécie, eu sou alentejano e como bom alentejano gosto das boas sopas. Aquilo é uma espécie de um molho, aquilo às vezes chega a parecer quase sopa de tomate,
depois tem lá carne e bocadinhos de pão, um pão torrado, lá metidos no meio. Ou seja, aquilo era dos tempos em que não havia dinheiro, em que estavam com mais dificuldades económicas, e cá está, tinhas o pão, tinhas ali um bocadinho da carne, tinhas a sopa, ou seja, era muito para saciar as necessidades de alimentação. Cá está, ali também longe fazia-me lembrar a nossa boa sopinha de tomate, e então era o Gaspar também, mas em termos de alimentação não foi esse problema. Aliás, eu acho que não houve assim grandes problemas, não peripécia. Lembro, estávamos a falar em off da questão do Azerbaijão. Um dos restaurantes onde fomos parar era precisamente um restaurante azeri que havia nas imediações de Kratov. Então foi curioso, queríamos ficar num sítio qualquer para ver o futebol. Era o Colômbia-Polónia. Era o jogo exatamente ainda de fase de grupos. E pronto, fomos lá para uma salinha toda tradicional e coisa, com comida azeri, mas estava boa, por acaso foi uma ótima refeição. Mas foi acima de tudo uma experiência muito curiosa, porque levava o pé atrás em relação a muita coisa, tinha receio de que algumas coisas menos boas pudessem acontecer. Foi diferente do europeu de França, mas aqui na Rússia foi um país diferente, uma cultura diferente, um povo diferente, só foi pena que o resultado não tivesse sido diferente e que não tivéssemos agora aqui a falar e ainda a celebrar. Certamente não estaríamos aqui hoje, estaríamos na rua a celebrar o título de campeão do Quer dizer, mundo. este podcast assim ser feito, portanto, se calhar eu estaria aqui. Precisamente. Se calhar não estaria aqui na faculdade, estarias no meio da rua, no Marquês de Pombal ou qualquer coisa do género, e seria depois do campeonato da Europa, um campeonato do mundo, mas quem sabe, daqui a uns anos ainda lá podemos chegar. Pode ser que daqui a 2 anos. Eu acho que aí seria, e daqui a 2 anos, voltarmos a sermos bicampeões europeus, daqui a 4 anos, quem sabe, sermos campeões do mundo. Eu acho que vamos ter, e há pouco eu dizia-te isto, não sei se tão depressa teremos outra vez o melhor jogador do mundo. Acho que o nosso futuro é muito brilhante, porque vamos ter uma seleção possivelmente melhor do que aquela que temos hoje em dia. Daqui a 4 anos a nossa seleção, acredito que sim, olhando para aquilo para o talento, para o muito talento, mas é o que já falámos nesta conversa, muitas vezes depende da sorte, depende da cabeça, depende das oportunidades que são dadas, mas acho que há talento de sobra para daqui a 4 anos chegarmos ao Qatar. E ainda adiámos um bocadinho mais o sonho dos brasileiros do Hexa. Portanto, porque é tanto o Hexa, eu sigo muitos jornais, muitos sites brasileiros nas redes sociais, e tenho amigos brasileiros e alguns até colegas com quem tive neste Mundial, e claro está, eu acho que houve ali muita basófia. O Hexa vem, e tinha uma grande seleção. Ponto. O Brasil tem uma grande seleção, tem um plantel fantástico, tem jogadores fantásticos. Agora, o coletivo não funcionou. Não funcionou como deveria ter funcionado. Volto a dizer que caíram diante daquela que para mim foi a melhor seleção do Campeonato do Mundo. Sim. Foi a seleção que eu vi com mais vontade de ganhar, com melhor futebol. A Bélgica foi para mim, falámos da Bélgica nos últimos anos como uma promessa adiada. Uma geração fenomenal de jogadores, mas era sempre uma promessa adiada. Eu acho que esta geração conseguiu o grande feito neste Mundial aliás, e se formos olhar, com todo o respeito pela Croácia, que foi a grande sensação deste Campeonato do Mundo, o Bélgica-França foi a final antecipada do Campeonato do Mundo. Foi a final antecipada. E, portanto, eu por acaso tive essa noção de que, ok, os franceses são uma seleção diferente, ganharam a Bélgica, eles vão ganhar o Campeonato do Mundo. Óbvio, torcemos pela Croácia, tínhamos um pouco aquela esperança quase de acho que era o Insónias em Carvão que fez até uma montagem com a camisola croata no Éder. Teria dado algum... Ederzic, teria dado algum jeito à seleção croata. E deixa-me só terminar, até aqui falar de outra coisa que é importante. Há pouco falava da solidariedade que havia entre todos nós jornalistas. E às vezes não é só naquela questão de ir ali dar boleia a outro, ter uma coisa e passar também a outro. Às vezes estás longe de casa, eu não tenho filhos, mas tenho a minha noiva na fase de grupos, primeiro foi espanhola, depois foi marroquina, depois foi iraniana, depois estava a puxar pelo Uruguai, ou seja, as pessoas de quem nós gostamos, à medida que têm saudades, vão também, ali vão um pouco atraiçoando aquilo que é o orgulho patriótico, porque
é complicado, porque ali as semanas não têm 5 dias, têm 7. Os dias não têm 8 horas, 7 ou 8 horas de trabalho, têm 24 sobre 24. Sim. Estás longe de casa, muitas vezes há dias mais complicados e foi uma solidariedade muito bonita de se ver entre todos os camaradas jornalistas que estiveram ali. Foi, obviamente, o gosto também de poder estar aqui à conversa contigo. Obviamente que te vejo, não vou dizer todos os dias, mas recorrentemente na televisão, não é? Portanto, foi, sem dúvida, uma experiência enorme para o podcast, poder ter feito estes especiais, não é? Do Mundial, em que tivemos 2 vezes RTP, 2 vezes a SIC, 2 vezes a Eurosport e temos agora aqui a TV. Enfim, mais eram para vir, o Sport TV também esteve para vir, mas, enfim, percalços acontecem sempre. Depois é difícil sempre conjugar as agendas, a minha agenda pessoal, a agenda de vocês todos, portanto, também foi por aí. Aliás, tu eras para vir no início, Mundial, era para vir, porque a minha intenção era fazer os 3 antes de irmos para o Mundial, não é? Mas ficou logo promessa feita de quando acabar, vens contar a tua experiência do Mundial, e aqui está. E daqui a 4 anos, se for para o Qatar, fazemos isso. Vamos ver. E vamos nós os dois juntos. Fica à espera, olha, fica feita a promessa. Se a TV me quiser contratar, vou tentar meter a cunha. Bora. Por cima tem agora o trabalho feito, reportagem feita, porque não? Está feito, vamos ver. Daqui a 4 anos no Qatar vai ser também um Mundial. Sim. Esse vai ser também um Mundial muito diferente. Muito diferente. Eu acho que vai mudar muito o paradigma da forma como olhamos para as grandes competições. Já vai começar a mudar com esta liga, este europeu, o 2020, que vai acontecer em várias cidades, que já vai ser com a Liga das Nações, já vai ser bem diferente. Eu acho que o Mundial do Qatar, esperemos que corra bem, porque vai ser a mudança de paradigma nas grandes competições mundiais. Claramente. Mas, lá está, fugimos daquilo que é a temática deste podcast, que é a política, a história, e aproveitámos aqui a boleia do Mundial e fomos também conhecer aqui outras realidades, outras perspectivas. Também ficámos a saber a história da seleção portuguesa, a história de muitos mundiais que nos marcaram, continuam-nos a marcar. Este Mundial, para mim, foi o melhor Mundial que eu já vi. Apesar de não ter sido uma prestação brilhante de Portugal, é preciso fazer esse parênteses, mas foi o Mundial que eu mais gostei, porque é o Mundial em que tu olhavas para a televisão e não sabias o que ia acontecer. Sim, e apenas um jogo ficou 0-0. Sim. Impressionante. 6 golos no jogo da final, já não acontecia desde 66, creio eu. Sim. Muito bom. E ao fim e ao cabo é isso que queremos ver. Claramente. Qualquer pessoa que gosta de futebol quer ver a bola entrar na baliza, ponto final. As polémicas, o resto, as táticas, fica por tudo para segundo plano. Já deixa de ser recorrente existirem equipas pequenas. Agora as equipas já têm mais ou menos as mesmas armas e, portanto, Pedro, uma vez mais, obrigado. O gosto foi todo meu. Igual. Caros ouvintes, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever, partilhar e vamos lá então chegar aos 500 subscritores. E até lá, já sabem, tenham boas conversas.